Olá, olá, povo! Chegando aqui para a nossa segunda live da nossa série de 3 lives. Que bom ter você aqui. O nosso tema de hoje é o que você pode fazer para aumentar suas chances de conquistar uma vaga de medicina pelo Enem Sisu. Então, eu quero acolher cada um que está aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E essa é a nossa série de lives. A terceira vai ser na segunda-feira, no horário especial. No finalzinho de hoje, eu digo para vocês o horário. Porque dia 14, a gente tem uma aula muito importante. A aula Sisu, as regras do jogo para medicina. E eu preciso ir introduzindo algumas coisas. Por isso eu tô aqui com vocês. Para participar da nossa aula, tá? Do dia 14, que vai ser pelo Google Meet. Então tem um link exclusivo. Você escreve a palavra jogo aqui nos comentários ou em qualquer postagem aqui do nosso Instagram, @Sinapse Mentoria. E aí, automaticamente, você começa a sua inscrição. Mas vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos que pode definir muito do seu desempenho no Sisu. Aí você pode estar dizendo, ai Meriane, eu tô com nota péssima, eu acertei pouco, eu não vou competir nesse Sisu. Mas aprenda o que eu vou dizer aqui. Você vai competir no outro Sisu. Você vai ter outras competições. E você precisa do conhecimento que eu vou trazer agora para vocês, tá certo? Então nós hoje vamos conversar sobre algo que pode ser um tema que dificilmente você aprende no seu cursinho. No seu cursinho você teve aula que diferenciava alguns detalhes do Sisu? Se alguém teve isso em cursinho, mentoria não vale, mentoria vai fazer isso mesmo. Diz aí, sim, quem lá no cursinho já recebeu todas as orientações, não é, para poder participar do Sisu. Vamos lá. Será que tem algo que você pode fazer para aumentar suas chances de aprovação no Enem? É lógico que existe, tá? E a gente vai trazer aqui ponto a ponto vários detalhes sobre o Sisu. E é preciso a gente entender que o Sisu, ele é o Sistema de Seleção Unificada. Né? Ele é um sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas, instituições federais e estaduais assinam um termo de adesão. E nesse termo de adesão estabelece algumas regras para que as pessoas possam concorrer às vagas, utilizando a nota do Enem. Às vezes a pessoa diz assim, você passou pelo Enem? Não, gente, ninguém passa pelo Enem. Você usa a nota do Enem e vai passar pelo Sisu, ou vai passar pelo ProUni, ou vai passar pelo FIES. Então, tem que ter participado, né, do último Enem para poder estar podendo concorrer às vagas do Sisu. Nesse sistema, os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas. Mas eu quero dizer que não é bem assim. Depende de como você vai colocar sua nota. De onde você vai colocar sua nota. Eu tenho gente que eu conheci depois, é lógico, que eu vi nota de aprovado e perdeu. E não passou no Sisu do ano passado com nota de aprovação. Porque não sabia alguns detalhes que a gente vai estar trabalhando com vocês aqui hoje e que também a gente vai trabalhar lá na aula do dia 14. Veja bem, até o ano de 2023, o Sisu tinha 2 edições, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Mas desde 2024, o Sisu passou a ser edição única, ou seja, é tudo ou nada. E qualquer deslize pode custar sua aprovação. Já vi muita gente com nota de aprovação ser reprovado, porque não fez as melhores escolhas, não tinha conhecimento para fazer essas escolhas. Nesse ano, né, as inscrições vão do dia 13, sai a nota, tá todo mundo aí, né? Inclusive nossa próxima live vai ser dia 13, vai ser uma live bem em cima das perspectivas para o Sisu. E o Sisu, as inscrições vão do dia 17 ao dia 21 de janeiro e o resultado no dia 26 de janeiro. Então, daqui a 18 dias, a pessoa já sabe se foi aprovada ou não. Ou melhor, na segunda-feira já vai dar para saber se a nota é competitiva ou não é competitiva. Mas muitas vezes você tem uma nota na zona de ponto de corte e usando ela estrategicamente, você vira o jogo de reprovado a aprovado. Aí vamos lá. Para se inscrever no Sisu, você tem que ter concluído o ensino médio, então não vale para treineiro, tá certo? Você tem que ter feito o último Enem, o Enem 2024. Você tem que ter... não pode ter zerado a redação.
É lógico, né? Para medicina, isso nem... É até uma redundância eu dizer. É medicina, é 920 mais para poder competir, tá? Quanto mais acertos você pode passar com uma redação 900? Pode. Alguém lá com 160 acertos mais, dá para passar com uma redação 900? Dá. Mas alguém com 144 acertos, 146 acertos, vai precisar de uma redação 940 mais, 960 mais. Então, quanto menos acertos, maior a necessidade de notas maiores em redação para garantir a aprovação. As inscrições, né, elas são gratuitas, faz totalmente tudo na internet. Agora, é preciso se inscrever de forma correta. E no último SISU, né, no SISU de 2024, tinham 5.733 vagas para medicina. As vagas deste ano, o MEC ainda não divulgou na sua totalidade, mas ele vai abrir a consulta para essas vagas. Geralmente, no dia que ele libera a nota, no mesmo dia, ele libera o site do SISU para que o aluno possa consultar as notas e consultar as regras daquelas universidades. Porque não é só uma nota. Por exemplo, vão existir, pegando, né, o ano passado tinham 92 instituições, federais ou estaduais, oferecendo vagas em medicina pelo SISU. Dessas, 36 eram médias simples. Somava, aí, média aritmética, né? Somava as 5 notas das 5 provas, dividia por 5. 36. 56, ou seja, a maioria aplicava pesos e de forma muito diferente. Eu vou mostrar para vocês um caso real. Eu quero até que vocês peguem papel e caneta para quando eu for falar desse caso real, você poder anotar, para você compreender o quanto ter esses conhecimentos impacta em qual lugar você vai colocar a tua nota para competir a vaga de medicina e como você pode sair de reprovado a aprovado. Vamos lá. Então, desse total de vagas, 50%, né, vai ser para ampla concorrência e 50% para política de cotas. Pelo menos 50% para política de cotas, tá certo? Quando você vai se inscrever, né, para política de cotas, você tem que ter cursado nas federais todo o ensino médio em escola pública. Nas estaduais, não. Várias estaduais colocam como critério que para ser cotista naquela estadual, tem que ter cursado o ensino fundamental 2, ou seja, a partir do 6º ano, já em escola pública. Isso está no termo de adesão que cada universidade assinou e que, já tem cerca de 50 termos de adesão publicados nos sites das universidades. Então, se você tem uma universidade aí do teu interesse, você vai entrar lá no site da universidade. Geralmente tem um dos links, é vestibular ou processo de ingresso. E quando você clica, poderá estar já publicado esse termo de adesão. As universidades têm até a próxima semana todas para colocar esse termo de adesão. Elas já assinaram, tá? O prazo para assinatura acabou lá no final de novembro, com todas as regras. Só que o prazo para publicação, ele vai até iniciar o processo do SISU. Como o SISU inicia oficialmente no dia 17, então tem universidade que você, de repente, você quer estudar em tal universidade, vai lá na página dessa universidade hoje e ainda não tem o termo de adesão ao SISU, onde estão todas as regras. Mas as federais, ser cotista é cursar o ensino médio integralmente em escolas públicas. Para algumas estaduais, como exemplo, a UNEB, a UPE, tá? As vagas oferecidas pelo SISU exigem a partir do 6º ano. Bem, ao entrar no sistema de inscrição, você tem direito a colocar 2 opções. Essas 2 opções você pode variar tudo que você pensar, tá? Por exemplo, você pode escolher tudo medicina, né, em universidades diferentes, ou na mesma universidade em campos diferentes. Por exemplo, Federal de Pernambuco tem o campus de Caruaru e o campus de Recife. A Univasf tem o campus de Petrolina, o campus de Paulo Afonso. Então você pode escolher a mesma universidade em campos diferentes. Gente, vocês estão vendo um rabinho ali atrás, eu tô no meu quarto. Eu tô de repouso total, porque eu dei uma torcida no meu pé assim, tá? Tô de repouso, só vou fazer ressonância na segunda-feira. Mas ainda bem que a minha aula vai ser sentada, então sentada tudo bem. Eu vou só reclamar que ele tá brincando e tá fazendo barulho. Ô Tó, silêncio, Tó, fica quieto. Acho que ele acha que eu tô conversando com ele, tá?
Eu acho que qualquer hora passa, gente, no Enem. Sabe por quê? Ele não perde um único plantão de mentoria, tá? Ele assiste todos os plantões de mentoria, ele assiste aulas de biologia também. Então, Tó tá ficando fera. Se você quiser perguntar alguma coisa, tá? A galera tá me dando boa noite, eu também dou boa noite a todos vocês. A gente vai ter nota de aprovado e perder. Isso mesmo, professora. Qual é o intervalo de acertos para ficar tranquilo com redação 900 mais? Com redação 900, 920, 160 mais, tá? Agora, com redação 940 mais, ontem eu fiz essa live falando de acertos, tá, Fael? 150 mais, acerto, 150 mais com bons acertos no segundo dia. Não pode ser 150 mais com péssimos acertos no segundo dia. Não pode. Segundo dia, onde tem matemática e ciências da natureza, vai definir muita coisa. Então, vamos lá. No SISU, você vai ter duas opções. E essas duas opções podem, inclusive, ser cursos diferentes. Agora, muito cuidado com isso. Agora é assim. Se você, primeira opção, você colocou medicina na UFPE. Segunda opção, você colocou odonto na UPE. Pegando aqui 2 universidades de Pernambuco, o estado onde eu estou. Se você passar na sua segunda opção, você não vai poder participar de lista de espera de medicina, não, gente. Se for aprovado em uma das opções, você automaticamente perde o direito de participar de lista de espera. Então, eu tenho alunos que, por exemplo, estão aprovados na segunda opção, mas eles não querem a segunda opção. Ele só tem para ele uma opção e pronto. Pode tirar. Você pode deixar apenas uma opção. Você tem o direito de colocar 2 opções. O direito de colocar 2 opções. Você não é obrigado a colocar 2 opções, tá? Mas tenha muito cuidado na escolha dessas suas 2 opções. Porque é aprovado numa, quer dizer, quando é aprovado na primeira opção, tudo de bem, porque a primeira opção é sua, é o seu desejo, é o seu sonho. Mas às vezes a segunda opção não é o seu sonho, e aí você poderia ficar na lista de espera e aventurar um remanejamento na primeira opção e não vai ter direito, tá? Porque se é aprovado na segunda opção, dançou. Inclusive, eu disse que 17 a 21 se inscreve, 26 sai o resultado. De 26 a 31, quem não foi aprovado vai participar da lista de espera em uma das 2 opções. Então, você não está automaticamente na primeira ou na segunda opção na lista de espera. Você entra no site do SISU, tá? Processo de ingresso, e lá vai optar. Eu quero ficar na lista de espera ou da primeira opção ou na lista de espera da segunda opção. E eu vou contar. Ontem eu contei histórias da vida real, histórias que deram certo, histórias que deram tudo errado. Vou contar também daqui a pouco sobre lista de espera e remanejamento, quando tudo pode dar certo e quando às vezes, por você não ter direcionamento, você perde nota e deixa de ser aprovado. Vamos lá, mas no SISU, como eu disse, metade das vagas vão ser para ampla concorrência e metade das vagas para cotistas, tá? Pelo menos 50% das vagas para cotistas. A lei de cotas, ela é uma lei, a lei 12.711 de 2012, que foi atualizada pela lei 14.723 de 2023. E essa lei, essa atualização que aconteceu, tá? No ano de 2023, mudou regras para migração intercotas. Eu vou explicar sobre isso na nossa aula do dia 14. Tá? Eu preciso de gráficos para explicar essa migração intercotas. E antigamente o Instagram, ele permitia que eu ficasse falando, botasse algum gráfico pra vocês verem. Agora não. Então, como eu preciso disso, por isso eu vou explicar isso lá na aula do dia 14, essa história de migração, que impacta muito, tá? Mas vamos lá. Como eu já disse, para ser cotista, eu tenho que ter feito ensino médio integral em escola pública. E as cotas, elas vão se diferenciar em alguns grupos. Por exemplo, pessoas de baixa renda. O que é baixa renda hoje? É ter um salário mínimo de teto de renda per capita. O que é isso? Teto de renda por pessoa. Eu vou aqui considerar didaticamente, tá? O salário mínimo como sendo de R$ 1.500. A gente sabe que não é 1.500, né? Tem lá os quebradinhos. Mas para efeito de conta aqui, de cálculo rápido, eu vou considerar R$ 1.500 o salário mínimo. Se uma família tem 4 integrantes, pai, mãe e 2 filhos, e juntando o salário do pai e o da mãe, tá? O salário bruto, não é o líquido, é o bruto. Digamos que eles ganham juntos R$6.000. Salário bruto. Quando eu divido 6.000 por 4 pessoas, eu vou ter R$ 1.500 de renda per capita.
Então, ok, esse aluno tem um salário mínimo de renda por pessoa na sua família. Então, ele é considerado um candidato de baixa renda. Não falseie renda. Porque as notas de baixa renda são mais baixas. Fica todo mundo querendo ser baixa renda. Eu tenho assistido expulsão de candidatos. É fraude, é expulso. Não se pode dizer algo que você não tem. O governo prova, tá? Não faça isso. Não caia nessa besteira, tá? Você vai perder tua nota, que você até poderia ser remanejado ou ser aprovado numa outra universidade sem falcatrua. Falcatrua não leva a nada. E se descoberto, você pode estar faltando um período para concluir medicina. Você é expulso. E além de ser expulso, você vai ter que ressarcir os cofres públicos. Você vai pagar o que você consumiu da universidade, tá? Por exemplo, a Federal do Cariri, que fica em Barbária, expulsou o aluno e já cobrou, tá executando dívida na justiça. Então isso existe, tá? A Univasf, aqui no Vale do São Francisco, já fez também expulsão de aluno. Então as universidades hoje têm comissões para poder moralizar, não é, gente? Tem que moralizar. Quem é baixa renda, é baixa renda. Quem não é, não adianta. Estude, vá brigar pelo seu lugar. Mas vamos lá. Fez ensino médio em escola pública, é cotista. E as cotas, a gente vai ter o grupo de baixa renda, que você pode ser o LBEP, que é baixa renda escola pública, não autodeclarado. E vai ter o LB, quer dizer, baixa renda PPI. Se você quiser anotar essas nomenclaturas, vai te ajudar muito. Porque nos termos de adesão, aparecem essas nomenclaturas que foram definidas pela Lei 14.723. Antes de ter essa definição na lei, gente, era uma maluquice. Tinha universidade que usava L1, L2, L3, L4, L5, L6, L9, L12. Só que em outra universidade era outros L's. Então, em cada um lugar era um nome diferente. Aí a Lei 14.723 organizou esse babado e fez uma nomenclatura única nacionalmente. Então, bora lá. Baixa renda. LBEP é o baixa renda não autodeclarado. E o LBPPI é o, além de baixa renda, preto, pardo ou indígena, tá? Pretos e pardos é uma autodeclaração, mas que vai passar por comissão de heteroidentificação. Ou seja, você tem que ser. Eu sugiro que você veja um vídeo que eu postei sobre pardo essa semana, aqui no nosso feed, tá? Eu explico todos os critérios de ser pardo, ponto a ponto. Porque tem muita gente que se diz pardo. E a comissão de heteroidentificação barra, porque a pessoa não é parda. Outras a pessoa até é. Eu oriento os meus alunos, os ajudo a redigir documentos e tudo mais, para que eles possam lutar, né, reivindicar o ato de ser pardo. Então eles podem questionar o indeferimento. Mas tem gente que chega pra mim e olha pra mim e diz, ei, você não é pardo não. Nem queira que eu lhe dê nenhum argumento que você não é. E aí eu começo a mostrar por que a pessoa não é parda. Às vezes, tipo, a verdade dói, mas ela é necessária, tá? Ai, mas meu pai é negro. Não é seu pai, sua mãe, seu avô, é você. É o seu fenótipo, está lá no edital. Eu, por exemplo, cabelo liso, lábio fino, nariz afilado, tô ferrada, não seria parda nunca, tá? Nem a cor da pele, nada. Então, nada de pardo. Por mais que eu quisesse ser, tá? Meu sentimento poderia até ser, mas isso não vale. É fenótipo biológico. Então, vamos lá. Baixa renda tá claro. Ser preto, pardo ou indígena. Indígena, na verdade, tem que ter o documento, o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, tá? Que é um documento que é emitido lá pelas lideranças indígenas, junto com a FUNAI. É um papel, tá? Provar ser indígena é um papel, um documento. Preto e pardo é uma autodeclaração. As comissões têm um vídeo, pede que você grave um vídeo, aqui não poderia ser, o fundo aqui é cinza. Não, esses vídeos são em parede branca, você diz seu nome, alguma frasezinha lá padrão, e a comissão identifica por esse vídeo. Se tiver dúvida, a comissão convoca os candidatos para análise, né, cara a cara. Bem, também existe, né, os candidatos cotistas independente de renda. E aí tem o LI, quer dizer, independente de renda, lei, independente de renda, EP, escola pública. É independente de renda, não autodeclarado. E o LI, PPI, independente de renda, não vai comprovar nada de renda, tá? E preto, pardo ou indígena. Ainda existe a nova lei, não é? A 14.723, que atualizou a primeira lei de cotas lá de 2012, 2023 atualizou, separou vagas para quilombolas. Então, o quilombola também vão ser 2 subgrupos. LB, quer dizer, baixa renda e quilombola.
E independente de renda e quilombola. Para ser quilombola, tem que ter uma documentação assinada pelas lideranças quilombolas, referendado na Fundação Palmares. Então, tudo isso está especificado na lei. Então, não é a pessoa dizer, eu acho que eu sou quilombola. Não, não. É o fato de ser mesmo quilombola. As notas de quilombola, inclusive, são as mais baixas, tá? Quer dizer, as mais baixas, são as de PCD, pessoa com deficiência. E aqui, gente, não é uma pessoa, tipo, uma pessoa com deficiência que estudou em escola particular, não vale. Tem que ser uma pessoa com deficiência e que estudou em escola pública, o ensino médio em escola pública. Porque a lei de cotas, ela começa para alunos que estudaram em escolas públicas. Agora, também os alunos que estudaram em escolas rurais. Essas escolas rurais, elas podem não ser públicas, mas elas podem ser conveniadas. Tipo de uma fundação, SESI, por exemplo, e conveniada, sendo escola rural, que atende a uma população rural. Porque essa parte da escola rural foi uma atualização este ano. Mas ok, os PCDs, pode ser o PCD independente de renda e o PCD de baixa renda. Então ficou muito claro que a gente tem 2 macrogrupos, independente de renda e baixa renda. Baixa renda, um salário mínimo de renda per capita, renda bruta da família, tá certo? Salário bruto do pai, salário bruto da mãe. Aí alguém vai dizer, Meriane, mas meu pai não tem salário, ele é autônomo. No documento, tá? No documento do SISU, orienta como alguém que é autônomo tem esse processo de declaração e de comprovação de renda, tá certo? A Eduarda está perguntando se na cota PCD, se eu sei dizer expressa de laudo. Sim, há um laudo dentro de do padrão, porque é assim, PCD é uma outra lei, eu não tenho ela de cabeça não, tá? Mas você tem que ter, vou dar um exemplo, TDAH é PCD? Não. Não é uma pessoa com deficiência. Até porque TDAH não é uma deficiência, é um modo de funcionamento cerebral. Ei, eu sou TDAH, tá? Mas, por exemplo, hemiparesia, que é uma paralisia parcial, ou alguma outra deficiência de algum dos membros, tá? Ou alguma, tipo, autismo. Autismo, sim. Autismo é PCD. Então, tem que ter um laudo, tá? O TEA, né? Que é transtorno do espectro autista. É PCD. Então, agora, mas tem que ser um autista que estudou escola pública, o ensino médio. Tá? Para poder ser PCD, PCD é cota dentro das vagas reservadas à lei de cotas. Que o primeiro critério é ser de escola pública, o ensino médio de escola pública. Tudo bem? Então, não são critérios. Aí, a universidade, no seu termo de adesão, e no edital complementar ao termo de adesão, que o termo de adesão, ele diz quantas vagas tem, se tem peso ou não tem peso. Mas tem um edital complementar ao termo de adesão. Então, a universidade esclarece todas as regras do tipo de laudo que ela quer. Tá certo? Então, as universidades, elas têm autonomia para especificar esses laudos. Tem que ter laudo. Não pode, tipo, não, eu sou PCD. Não, tem que ter um laudo. E o laudo, tem muita gente que não sabe disso. Por exemplo, se alguém for atrás de um laudo hoje, vale não. O laudo tem que ter ser um ano antes da data do SISU. Quer dizer, agora ainda vale, né? Porque, quer dizer, digamos que foi 8 de janeiro de 2023. Aí tá tudo ok. Já que tem que ser um laudo emitido até o dia 17 de janeiro de 2024. Já que a gente tá, o SISU vai começar 17 de janeiro de 2025. Então, o laudo tem que ter um ano de emissão. Tá? Por quê? Porque tenta se precaver de falseamentos, tá? E atenção, a pessoa deu um laudo de PCD. Se a universidade desconfiar que aquele laudo não as universidades, eu tô falando de cursos de medicina, é onde o povo mais tenta fraudar, porque a competição é grande. Esses médicos, essas comissões das universidades, podem julgar o laudo, tá? Então, a pessoa não pode dizer o que não é, tá certo? Boa noite. Pais separados, como fica o cálculo da renda? Se o pai paga pensão, entra a pensão na renda. Se o pai não paga nada, tá? Digamos, a pessoa tem mais de 18 anos, o pai não paga nada, então é a renda da mãe. A Nara tá perguntando, pais separados, já disse isso. Santos tinha me perguntado alguma coisa. Desgaste de joelho,
né? Não é qualquer coisinha não que é PCD, tá, gente? Os médicos, são as mesmas regras para aposentadoria, por exemplo. As mesmas regras. Se a live vai ficar salva, vai sim. Essa live não fica salva aqui no Instagram, mas ela fica no nosso canal do YouTube. Um dia, 2 depois do dia que eu faço a live, ela é postada lá no nosso canal do YouTube. Aproveita, segue a gente lá no YouTube, marca o sininho, porque na hora que eu faço postagens lá, você é avisado. São sempre postagens, né, voltadas à medicina, à aprovação. Eu ando devagar porque dói muito. Não é isso não. Aí um ortopedista vai julgar, tá, gente? Eu sou bióloga, tá? Eu sou bióloga, mas eu só tô colocando que não é uma coisa simples. O fato de ser... Eduarda disse que tem um primeiro laudo de 2016. Ótimo. Quando o estudante mora com os avós, comprova a renda dos avós, né? E esses pais estão onde? Cuidado, porque tem gente que bota renda de avô, porque a renda do pai é alta. Vale não. Renda dos pais. Até você pode momentaneamente estar morando com os avós. Exceto que os pais não tenham mais nenhuma responsabilidade. Então a renda é a dos pais. Pedi um novo laudo no padrão da faculdade, sim. Mas anexa os dois. Para participar do seu vídeo ao vivo. Tudo bem, alguém quer... Vamos embora. Então, acho que ficou claro para vocês que eu tenho critério de escola pública. Dentro de escola pública tem baixa renda, independente de renda. E dentro de baixa renda tem o baixa renda não autodeclarado, baixa renda preto, pardo, indígena. Independente de renda não autodeclarado, independente de renda preto, pardo, indígena. Quilombola, independente de renda. Quilombola, baixa renda. PCD, independente de renda. PCD, baixa renda. E olha, gente, para provar que é baixa renda, é documento. Tá certo? São as menores notas. A competição é muito grande e precisa, de fato, ter como provar. Para diminuir essa cabeça pensante de fraudes, que eu odeio isso no perfil do brasileiro. Aluno meu, eu não compactuo com isso. De jeito nenhum. E já fui muito clara. Quanto tempo vai durar essa live? Tô já quase na metade. Quem é MEI, existe como comprovar sim, tá? Eles exigem documentos do contador. Porque para provar renda, gente, tem que ter extrato bancário. Então, quem é MEI tem conta em banco. Por exemplo, tem gente que diz que é baixa renda, aí tem um cartão de crédito alto. Como é que é baixa renda o cartão de crédito alto? Então, você tem que entregar tudo, tá? Extrato de banco, cartão de crédito. Renda, baixa renda é para baixa renda mesmo. Não é tô com vontade de ser baixa renda e não ser não. Tá certo? Tem como provar MEI, tem como comprovar tudo. Isso nos próprios documentos, tá? Que estão no site da universidade, o edital complementar. Tem toda a lista de documentos para cada uma dessas situações. Para quem é MEI, para quem é autônomo, etc e tal. E chama atenção. Não invente de colocar uma renda menor do que a que você tem. Porque vai ser declarado fraude, a matrícula é cancelada, você é expulso da faculdade. Você pode estar um semestre para se formar. E você vai ressarcir os cofres públicos, porque você ocupou um direito que não era seu. Tá certo? E como eu falei sobre preto, pardo, indígena, eu quero chamar a atenção que não é só a cor da pele. É cor da pele, textura de cabelo, formato do lábio, formato do nariz. Recomendo que você veja o vídeo que está aqui no meu feed. Porque ele está bem didático, mostrando todos os detalhes do fato de ser pardo. Tudo bem? O fato de ser pardo. E quando a pessoa declara, por exemplo, o meu aluno David, ele sempre foi pardo, tá, gente? Mas ele colocou que era pardo e a Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, disse que ele não era. Aí ele disse, professora, basta... Agora, essa altura da minha vida, eu fui chamada de negão minha vida toda, eu virar branco. A gente riu demais. E nós construímos um documento, né? Eu orientei sobre vários pontos de fotografias dele, de fenotipagem negroide, porque o nome é esse, fenotipagem negroide. Às vezes a pessoa, Miriam, tá achando, não, é porque o nome técnico é isso, tá? Fenótipo negroide. E aí, ele deu entrada, né, no questionamento, questionou a banca, que tinha negado a ele o fato de ser pardo, e o documento estava tão bem redigido que a banca não era louca de dizer que ele não era pardo, porque ele era pardo de alma, tá? De cor, de nariz, de fronte, de lábio, de textura de cabelo, de tudo.
Ele não era assim levemente pardo, não. Ele era pardíssimo. Tem hora que eu não sei como é que a comissão de heteroidentificação às vezes nega. Mas ok, final feliz na história. David tá lá já cursando, né? É um curso top 10. É um dos 10 melhores cursos de medicina do Brasil. A Eduarda disse que tem dúvidas sobre a cor da pele, pois tem uma pele mais clara do que o higienótipos negros. Eduarda, realmente vê o meu vídeo, tá? Tenha como parâmetro Neymar, o jogador Neymar Júnior, tá? Ou Camila Pitanga. Qualquer coisa muito diferente disso não é pardo, tá? E não passa. A comissão barra. Gente, só pra você ter uma ideia, tá? De 12 vagas, às vezes são chamados 24 candidatos. Por quê? Porque um monte que vai ser chamado, quando chega na comissão de heteroidentificação, é barrado no bairro. Não é pardo. Então tem que ter muita consciência. Mais uma vez eu recomendo que vocês vejam esse vídeo. Tá aqui no nosso feed. Quando terminar a live você pode ver. Eu postei semana passada mostrando o que é ser pardo para as comissões de heteroidentificação, tá, gente? Eu era professora de ensino superior, já tô aposentadíssima, que eu entrei com 18 anos no ensino público. Aí eu me aposentei cedo, tá? E eu participei de comissão de heteroidentificação. Então, eu sei as regras, porque eu já vivi esse processo dentro da universidade, tá bom? Não é o que eu tô achando que é, não. É o que é. As regras que o Ministério da Educação orienta as universidades a cumprir. Agora, vamos lá. A gente falou dessas regras de uma forma geral. E eu vou poder, inclusive, Eduarda, lá no dia que eu estiver fazendo a aula do dia 14, quando eu terminar a aula, eu vou ficar tirando dúvidas. Você pode aparecer na tela, com a tela bem iluminada. Às vezes tem candidato que eu digo, ó, você está no limiar de ser pardo e não ser. E aí eu faço algumas outras recomendações que eu vou estar trabalhando lá na nossa aula do dia 14, tá? O SISU, o jogo para a medicina. Vou revelar tudo para vocês. Se quer se inscrever, digita aqui a palavra jogo, tá? Quem tem CAD único, só o CAD único comprova renda? Não. Tem que ter CAD único, tem que ter extrato de banco. Não é só ter o CAD único. Certo? Tem que ter os outros documentos. Como eu já disse, é uma lista de documentos, todos especificados no edital da universidade. Tá certo? E a universidade pode pedir, a universidade A pode pedir uma lista de 10 documentos. A universidade B pode pedir uma lista de 20 documentos. Ela tem autonomia para isso. Tá lá na Constituição, autonomia universitária. Agora vamos lá. Eu quero responder, né? Feito esse comentário sobre ampla, cota, subtipos de cota. Como você pode fazer para aumentar suas chances de ser aprovado no SISU? Primeiro, é ter a clareza de que não é uma única média que você vai ter. Você vai ter uma média de Enem e que, numa quantidade de universidades, né, pegando o ano passado como referência, que eram 92 universidades oferecendo vagas em medicina, 36 delas oferecia média aritmética simples. 56 tinha pesos, e pesos muito diferentes entre universidades. Eu vou colocar, fica aí com papel e caneta, que eu vou mostrar um caso prático de um aluno meu, tá certo? E você precisa saber, ter esse conhecimento e verificar antes do SISU, antes do dia 17. Digamos que você está pensando na universidade 1, 2 ou 3. Já olhar no site dessa universidade, no termo de adesão do site da universidade, tá lá. Toda a universidade, na página principal dela, ou tem o nome vestibular, ou tem o nome processo de ingresso, tá? Tem algum nome equivalente a isso. E você já olhar no termo de adesão se aquela universidade tem peso e quais são os pesos. Porque quando dia 13, né, na hora que você tiver a nota do Enem em mãos, você pega esses pesos dessas universidades que você pretende e você já calcula, você já analisa como sua média vai se comportar. Porque às vezes sua média pode mudar muito da universidade A para B e para C. Você não pode fazer esses cálculos lá dia 17, não. Dia 17 você já tem que estar com tudo muito estruturado. Como eu disse que eu ia dar um exemplo prático, tá? E esse exemplo prático é um aluno meu que teve 139 acertos e que passou porque teve TRI+, porque escolheu pesos.
Na média simples, tá? Só para você ter uma ideia. Em linguagens, ele teve 32 acertos e a média foi 658,2. Em ciências humanas, 35 acertos e a média foi 680,2. Em ciências da natureza, 39 acertos e a média 780,8. Essa é uma média muito boa para a natureza. Em matemática, 33 acertos e 809,5. Média muito boa também para matemática. E redação, 960. Como ele teve aí o teto lá de 140 acertos, veja, exige uma redação maior. E ele não só teve redação maior, as maiores médias dele foi exatamente matemática e natureza. E isso foi muito positivo, tá? Então, veja bem. Quando ele fez a média simples dele, ele teve média 777,74. Reprovado. Não passava. Quando ele aplicou para o UFPE, campus de Recife, que tem peso 2 em linguagens, peso 1 em humanas, peso 3 em natureza, peso 2 em matemática e peso 2 em redação, a média subiu para 787,78. Então, subiu mais de 10 pontos por peso. E ele passou na Federal de Pernambuco. Ele não passava na UPE, ele não passava na Univasf, nos que tinham média simples. Mas ele passou na Federal de Pernambuco. Porque na Federal de Pernambuco, o maior peso é natureza. Seguido de redação, matemática e linguagens. E ele foi bem mesmo. 658,2 em linguagens é considerado uma boa média de linguagens. E 960 de redação é uma excelente nota de redação. Mas esse aluno também passaria na UFRJ. Lá na UFRJ, tá? Eu peguei aqui uma do Nordeste, tô pegando uma do Sudeste. Para vocês perceberem o quão pesos pode impactar positivamente sua nota. E lembra, esse candidato na média simples, ele foi reprovado, tá? Na UFRJ, ele também passou. Linguagens é também peso 2, assim como a UFPE. Humanas é peso 1, assim como a UFPE. Mas natureza, lembra que eu disse que 780,8 em natureza, 39 acertos, foi uma nota maravilhosa? Na UFRJ, natureza é peso 4. Isso fez bombar a média dele. E matemática é peso 2, assim como a UFPE. E redação na UFPE é peso 2. Na UFRJ é peso 4. Como ele tirou 960 de redação, também botou a média dele lá pra cima. E ele ficou com média mais de 815 e ele passou na UFRJ também. Tá? O que eu tô colocando com esse caso prático, que eu disse aqui média por média. É lógico que se você não, você não tá anotando, mas vou resumir aqui. Média aritmética 777, reprovado. Na UFPE, média 787,78, aprovado. Na UFRJ, 815,75, aprovado. Só para você ter uma ideia, de reprovado a aprovado. Porque escolheu lugares onde o peso favoreceu o desempenho que ele obteve no Enem. Por isso que você precisa, tá certo? Você precisa, os lugares que você imagina estudar, você tem que entrar no site da universidade, ver o termo de adesão, ver os pesos, e na hora que sair a nota do Enem, você já fazer os cálculos de como vai ser a tua nota diante dos pesos. Às vezes o aluno vê uma nota de tal lugar, sei lá, 840. Tô falando de bônus, não. Falando de média com peso, 830. Ai, que nota alta, por causa dos pesos. A nota simples sem peso não seria essa, tá? Respondendo aqui, F. San Carvalho. Eu trabalho e meus pais são aposentados com um salário. Além disso, moram 2 sobrinhas com a gente. Eu divido a renda com elas, sim. Elas compõem o grupo familiar, tá? Todo mundo compõe o grupo familiar. E a Henrique tá dizendo, professora, no edital do SISU 23 da Federal UFSJ, acho que é de São João del Rei, consta como isento de apresentação dos demais documentos renda para aquele que apresenta CAD único. Lembra que eu disse que tem autonomia universitária? Eu disse que uma universidade pode exigir uma lista de 10 documentos. Uma pode exigir uma lista de 20. A UFSJ está exigindo só a sua inscrição no CAD único. Tudo bem?
dentro do que eu falei de autonomia universitária, está exatamente esse detalhamento. Por isso que a universidade que você pretende, você deve olhar o termo de... E isso é olhar antes de segunda-feira. Você deve olhar... Você não pode olhar isso dia 17, não, quando o SISU já está rolando. Você deve olhar o termo de adesão para ver se tem peso, não tem peso, o que é que tem. E você deve olhar o edital do processo de ingresso, tá? Que vai reger todos esses detalhes. Ok, Ian? É isso mesmo. Tem universidade que vai exigir menos documento. Tem universidade que vai exigir mais documento. Deixa eu ver. Acho que eu respondi todo mundo até agora. 790 de média simples. Tem chance na Univasf em ampla de medicina? É para ter. Tecnicamente é para ter, sim. Ok, o Ian entendeu. Mas, por isso que a professora está recomendando que, para você aumentar a sua chance, uma das atitudes que você tem que fazer é isso, tá? É fazer essa verificação de peso e de documentação de edital. Vamos lá. Como eu disse, para qualquer universidade, na página principal dela, tem o linkzinho lá, o vestibular, o processo de ingresso. Clica nele, tá? Por exemplo, na Univasf é PSG, Processo de Seleção de Ingresso de Graduação. O povo fica botando um monte de sigla. Mas é o processo de ingresso. Ou o vestibular. Clica nesse link, é onde vai estar o termo de adesão e o edital que nomeia todas as regras internas da universidade. Tudo bem? As regras pré-identificação para tudo. Bem, e qual é a nota mínima para ser aprovado em medicina? A gente vai, inclusive, discutir isso na próxima live. Na segunda-feira já vai ter saído a nota. Eu vou ter a partir da amostragem dos meus alunos, eu consigo ter uma visão, né, bem real de como vai se comportar o ponto de corte. Né? Uma visão, digamos, mais próxima de como vai se comportar. Historicamente, lembre, não tem mais bônus. Quando não tinha bônus, o ponto de corte medicina eram notas na casa de 785. Mary, digamos, na UFERSA, que é a Federal do Semiárido, né, que fica em Mossoró, passou com 774? Passou. Na universidade que fica em Parnaíba, na UFDPA, na Federal de Parnaíba, no Piauí, passou com 778? Passou. Tá? E por aí vai. Então, vai haver uma, digamos, o que eu coloco de corte médio, e essa minha fala, ela poderá ser referendada na segunda-feira ou levemente alterada na segunda-feira em dados históricos, era esse o corte. A Sheila está perguntando como faz para me contratar para acompanhar no SISU de forma individual. Tá no meu programa Medicina 2X. E eu vou oferecer uma oportunidade, inclusive para quem vai passar. Pode ser que fique comigo pouco tempo e que eu só te coloque dentro da universidade. Eu tenho hoje um sistema informatizado que analisa a sua nota em tempo real em todas as universidades. Tá? Então, eu vou falar mais disso. Eu tenho uma mentoria de medicina. E é lógico que para garantir a alta aprovação dos meus alunos, eu precisei investir em IA, tá? Inteligência artificial. Antigamente, tudo eu imagino fazer todas essas contas de peso na mão, gente. Eu fazia. Você pode morrer de rir, mas eu fazia. Tinha lá meus Excelzinho para ajudar. Hoje não. Quando sai a nota do Enem, o nosso aluno já informa numa planilha. Aí o Enem, né? Aí, primeiro dia de SISU, dia 17. Quando for dia 17, meia-noite, sai a primeira prévia. O primeiro ponto de corte das universidades. Esse dado eu jogo no sistema. Nos dia 18, até 10 da manhã, o meu aluno, ele tem um relatório individual, cada um tem o seu, de como está se comportando a nota dele, a nível de Brasil, onde está oferecendo vaga de medicina. Tudo coloridinho. Vermelho, a nota não passa. Verde, a nota passa. Amarelo, a nota está muito perto da zona de ponto de corte. E por aí vai. Então, assim, eu tenho esse trabalho já, mas exclusivamente para as pessoas que estão participando do meu programa Medicina 2X. E como o SISU começa dia 17, eu vou abrir de 14 a 16. 14, 15, 16. O aluno pode entrar para ter direito de participar a essa assessoria, tá? É a minha assessoria.
E se a pessoa passar, que massa, eu cobro só o valor da minha assessoria e devolvo a outra parte. E se a pessoa não passar na primeira chamada do SISU, vai saber que tem um monte de SISU extra. Quem entrar até o dia 15, eu consigo oferecer mais 8 SISUs extras, além do governo. Eu sei coisa. Ei, os meus alunos dizem assim, que eu arranjo vaga de medicina até no inferno. Não, que eu não sou uma pessoa disso, tá? Misericórdia. Mas eu arranjo muita vaga de medicina pública para os meus alunos concorrerem, tá? Tipo, eu fui professora universitária, eu sei o caminho das pedras. E eu sou professora de cursinho, eu sou dona de cursinho. Há 35 anos. Eu sou professora de cursinho, tá? Eu me criei dando aula em pré-vestibular. Amo. Porque, gente, eu disse que eu ia contar 2 histórias. Uma história feliz, e aí eu vou dar nome e sobrenome. Meu aluno João Neto, lá da cidadezinha de Cabrobó, estudava aqui em Petrolina. Quando chegou o SISU, nem na primeira opção, nem na segunda opção ele estava aprovado. Por muito pouco. Ele estava ali na zona de ponto de corte para baixo. Só que a gente trabalhou o SISU inteiro. Eu orientava o que ele tinha que estar fazendo, onde a nota chegou mais próximo. Eu orientei que ele analisasse naquela universidade A, B ou C, onde a gente deveria deixar a primeira e a segunda opção, para depois a gente ir para a lista de espera e escolher uma delas. Porque na lista de espera você só pode escolher uma. E aí a gente escolheu exatamente a Federal do Oeste Baiano, a UFOB, porque ele tinha uma ótima, tinha 980 de redação, e na UFOB, redação tem um peso grande. É uma faculdade com peso. Ele passava fácil na UFRJ. Mas como ele é aqui do interior de Pernambuco, de família de baixa renda, ele não tinha grana para ir para o Rio de Janeiro. Então não adiantava ser aprovado e não cursar. Ia perder a nota de todo jeito. Mas Barreiras, na Bahia, ele conseguia ir. Então, tudo bem. Ele foi para a lista de espera da UFOB. Na verdade, foi um pouco pior. Ele dormiu aprovado e acordou reprovado. Na última prévia, ele dormiu aprovado. E no dia do resultado do SISU, ele acordou reprovado. Mas ele estava muito, né? Acordou reprovado, mas estava muito perto da zona de ponto de corte. Então, ele poderia deixar a nota na Univasf, que era o sonho dele, ou na UFOB. Na Univasf, ele ia ficar muitas posições atrás, não ia rolar. Na UFOB, ele tinha chance. E, além disso, ele se tinha inscrito pelos SISUs extras, né, aqueles que eu estava arranjando, na Federal do Pará, na Federal do Tocantins. E ele passou nessas todas. Que o resultado foi um pouco depois do SISU. E ele também passou na UFOB. E na Federal de Sergipe. Ele cursa na Federal de Sergipe, que é uma top 10. História feliz. Final feliz para meu aluno João Neto. O meu outro aluno, eu não vou dizer... Ele não seguiu o meu conselho. Ele não seguiu o meu direcionamento. Porque eu dou o direcionamento. Se a pessoa não segue, assuma. Eu sempre digo, se não segue o que eu tô mandando, e eu digo mesmo que eu tô mandando, é com você, Roberto Carlos e as baleias. Ou seja, não tem mais nada a ver com isso. Esse outro aluno, que a história não é feliz, quer dizer, até se tornou feliz um ano depois que ele passou. Mas ele teve que amargar um ano de cursinho porque não me ouviu. Eu vou chamar ele de Antônio. O nome dele não é Antônio. Quando a história não é feliz, eu não digo o nome da pessoa, tá? Em respeito. Mas Antônio tinha colocado USP e Univasf. Eu mostrei que ele tinha chance de ser remanejado na Univasf. E que ele não teria chance de ser remanejado na USP. Que na lista de espera ele optasse pela Univasf. Ele não seguiu o que eu disse. Antônio colocou USP. O que é que aconteceu com Antônio? Não foi remanejado na USP. E a Univasf não apenas remanejou a nota dele, remanejou ainda 3 notas abaixo da dele. E ele teve que amargar mais um ano de cursinho para depois passar. Porque não me ouviu. Sabe, Sheila, essa coisa do direcionamento, eu levo isso muito a sério. Para você ter uma ideia, os dias de SISU, eu tenho encontro diário com os meus alunos. Diário. Porque eu tô, além deles falarem comigo no WhatsApp, eu também abro salas onde eles entram e tiram dúvida. Tipo assim, ele até pode fazer a coisa errada. Ou a gente erra junto, porque eu vou dizer, ó, esse cenário não tá bom aqui e também não tá bom aqui. Mas esse é o menos ruim, a gente vai tentar testar isso. Porque também eu não posso fazer um milagre da multiplicação da nota.
Eu tento a nota do meu aluno em qualquer lugar do Brasil. Eu tenho um sistema que a gente tenta isso. Mas tem gente que é ruim de nota, cara. Tá? Qual é o dia que eu vou abrir? Você já pode entrar, sim, tá? No nosso sistema. Mas dia 14 eu vou dar aula e vou liberar um link de matrícula, tá? Mas tem que ser de 14 até no máximo dia 16. Quem quiser entrar dia 17 eu não posso atender. Por quê? Porque eu preciso jogar todos esses dados dentro de um sistema para poder dar conta. Tá? Então, dia 16 é o dia máximo de matrícula para ter direito à assessoria SISU. Para entrar no meu programa Medicina 2X, tá? Tem bônus o mês de janeiro inteiro, tá certo? Sem virada de lote. Virada de lote vai ser em fevereiro. Tá massa? Então, eu espero, Sheila, que eu possa te ajudar ou que a gente possa, né? Você tem uma nota que dê pra gente tornar essa nota competitiva. Você vai ver um vídeo que eu gravei, postei semana passada também. Eu mostro 2 alunos, David e Vinícius Ramalho. Eu podia colocar outros, tá? Eles estavam reprovados com a média simples e aprovado em média com peso. Vinícius passou na Federal de Pernambuco e David passou na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E é por aí, tá? A gente vai analisar a vida do aluno e vai dar diariamente, o aluno tem acesso a um relatório personalizado dele, de como é que estão as chances dele, para que ele possa tomar a melhor decisão. Porque aquela história, escolher não deu para passar, fiquei para o remanejamento. E aí, para ficar para o remanejamento, você vai ter que escolher ou a primeira opção ou a segunda. E aí você precisa ver o histórico de remanejamento dessas universidades, tá? É uma coisa que você precisa ter. Mas, ó, e quem não vai ter chance nesse SISU? Também tem gente que tá aqui que não vai ter chance nesse SISU. Quando pegar a nota segunda-feira, vai dizer assim, lasquei. Gente, eu tenho às vezes alunos que tem 150 acertos e recebe redação 840. Tá fora! Não tem no mundo como eu consigo aprovar um aluno desse. Não tem. Tá fora. Isso dói. Mas eu até digo que isso dói, mas não é o acaso. Alunos que viveram isso, eu passei o ano dizendo. E eram alunos que determinados professores vinham dando mil. Corri sem critério. Eu adoro professor chato. Professor chato, aquele que corrige com muito critério, com muito cri-cri. Porque o INEP hoje corrige redação com muito cri-cri. Tá? Que é a Sebrasp, a corretora atual. Eu tenho uma amiga que é corretora, eu sei desse babado todo. Bora lá. E quem não tiver chance nesse SISU? Primeiro, não desista. Se você mudar de carreira, sabe o que vai acontecer? Tem gente que diz, não, eu já tô com 20 anos, tô velho. Aí você vai fazer outra profissão. Aí lá na frente você diz, pô, eu tô frustrada, eu quero ser médico. Aí volta. Então não desiste. Seu desejo é ser médico, é ser médica. Encare esse desejo de frente. Faça uma avaliação do seu ano de estudos. Perceba suas lacunas. Mude. Procure ajuda. Escolha um bom cursinho. Escolha um direcionamento. Porque o cursinho vai te ensinar assuntos. Mas como estudar? O que estudar mais e o que estudar menos? Isso muda tudo. Isso muda o jogo. Você precisa, né, entender que há menos de 10 mil vagas nas universidades públicas do Brasil. E uma dessas vagas pode ser sua. Depende de quais passos você vai ter executando hoje. Então, até o SISU, mantenha sua rotina de estudo, descanso, atividade física. Mas, sobretudo, nesses dias que separa você do SISU, pesquise as universidades, os pesos, os critérios, os documentos. E venha para a minha aula do dia 14. Na aula do dia 14 eu vou falar de muita coisa importante. Tá? Muita coisa importante. Claro que quer saber se tem chance em uma lista de espera. Estou tentando medicina na UFRJ e na Federal Fluminense. Depende da tua distância de classificação. Tá? E de quantos remanejamentos historicamente essas universidades têm. É por aí, é uma perspectiva. Porque certeza de remanejamento só quando sai o remanejamento. Eu até ontem contei a história feliz de Maria Vitória Torres e a história triste, né, da pessoa que eu chamei de Ana, que não é Ana, que ficou o tempo todo se iludindo que ia vir o remanejamento, não veio, e ela não estudou, e no ano seguinte foi pior, e dançou. E nem foi médica, nem coisa nenhuma, porque se atrelou a um remanejamento. Estar perto de ser remanejado é muito bom e é um risco. Eu falei sobre isso na live de ontem.
Se você não estava aqui, assista, porque isso é real. Mas, ó, quantos acertos para estar competitivo no Sudeste? Depende. Eu tenho alunos meus que passam no Sudeste com 150 acertos. Vai depender do que eu chamo de TRI+. Eu ensino uma coisa aos meus alunos, a escolherem as questões para responder. Eu treino o que é mais importante responder. Que eu chamo isso de TRI+ 2.0. É uma técnica que eu desenvolvi, tá? E isso muda tudo. Não é a quantidade só de acertos, é a qualidade de acertos. Então, galera, quero convidar você para duas coisas. Primeiro, dia 13, no horário especial, tá? No horário especial, eu vou fazer uma live às 16 horas e 37 minutos. Eu sempre faço 19h07, mas eu torci o meu pé, eu tenho que fazer uma ressonância e na Unimed eu consegui vaga para segunda-feira, 18h20. Então eu não consigo estar 18h20, que lá pode atrasar, e 19h07 fazendo live. Não dá. Eu vou estar até no hospital, né? Ficaria uma live bem massa. Mas aí tem barulho, seria impossível. Então, eu vou estar fazendo essa live. E a live da segunda-feira é o que esperar dos pontos de corte do SISU. Então, a gente tem isso para responder a vocês, tá certo? As lives ficam no YouTube, é isso mesmo. Eu tenho aqui uma série de perguntas que eu vou responder todo mundo, tá? Respondo a todos. Mas o meu convite é para você estar na minha aula do dia 19, é uma aula gratuita. É uma aula que eu vou explicar muita coisa, tintim por tintim, e usando figuras, gráficos, que fica mais fácil de você entender. Ao vivo, online. Agora, para participar da minha aula, você escreve aqui nos comentários a palavra jogo. E aí você entra no processo de inscrição. Porque minha aula vai ser no Google Meet. Porque eu quero interagir com vocês. Eu quero que vocês possam me perguntar. Tá? Eu dou aula, depois eu paro. E pode ser que eu fique 1 hora, 2 horas. Já teve uma dessas aulas que eu fiquei 2h30. A aula foi 1h30. Não, foi 1h50, quase 2 horas de aula. Mas eu fiquei mais 2h30 tirando dúvida. Tá? Quando eu fui parar, era quase meia-noite. Mas é porque tinha dúvida, o pessoal tava com dúvida, querendo perguntar. E eu tava lá, me disponibilizando a responder as dúvidas de quem tava na aula. Então, essa aula vai ser muito legal, tá? Vai ser no dia 14. E na segunda-feira a gente tem uma live às 16 horas e 37 minutos, respondendo o que esperar dos pontos de corte do SISU, tá bom?